A temporada acabou e a gente vai falar de todos os campeões dos principais países da Europa, incluindo algumas finais insanas, um pequenico que derrotou um gigante e até uma das histórias mais legais da temporada que infelizmente acabou em decepção. São 29 títulos, então vem comigo. Para abrir a temporada, nada melhor do que dois colossos do futebol europeu disputando para ver quem de fato era o rei da Europa. A Supercopa da UEFA colocava frente a frente o campeão da Champions, né, o Paris Saint-Germain, e o campeão da Europa League, o Tottenham. E por incrível que pareça, esse confronto tinha tudo para ser a primeira zebra da temporada, porque o Tottenham abriu 2-0 e ia sendo campeão mais uma vez. Isso, claro, até o Lee Kang-in diminuir no final e o Gonçalo Ramos empatar nos acréscimos do segundo tempo, o jogo ir para os pênaltis, o Van de Ven perder a cobrança dele, o Theo isolar também, e assim o Paris ganhava o primeiro troféu da temporada. Mas ó, esse jogo indicava um começo forte de temporada pro Tottenham, né? Ó, e já que estamos falando dos ingleses, outra Supercopa que teve nesse início de temporada foi a Supercopa da Inglaterra, a famosa Community Shield. Quem tava lá era o Crystal Palace, que há pouquíssimo tempo tinha ganhado seu primeiro título de grande escalão na história. E quando eles enfrentaram o Liverpool, ganharam mais um. Agora sem o Eze no time, foi o Sarr que assumiu a responsa e as Águias venceram nos penais. Eze que saiu para jogar no Arsenal, né? E a primeira chance dele de ganhar uma taça com o clube londrino não deu certo, porque o Arsenal pegou o Manchester City na final da Copa da Liga e o time do Guardiola dominou o time do Arteta na vitória por 2-0. Num jogo muito marcado pela genialidade do Pep, que sabendo que o Arsenal gosta de sair jogando lá atrás, pediu pro time dele não pressionar. O City então ficou meio que esperando o Arsenal, que completamente perdido não conseguiu ter nenhum recurso para sair dessa não pressão, e com o brilho do lateral O'Reilly, o City então venceu o seu primeiro título da temporada. Essa que seria inclusive a temporada de despedida do Guardiola no Manchester City, dando fim a uma passagem lendária por lá onde ele levou 20 títulos. E o último desses 20 foi a Copa da Inglaterra, a FA Cup, onde o City enfrentou o Chelsea na decisão, os Blues vindo ali de uma temporada muito conturbada, né? E inclusive demitiram o técnico antes dessa final, então quem comandou o time foi um interino, e quem brilhou mesmo foi o Semenyo, que fez um gol de letra para garantir 1-0 e mais um título pro Citão. E por pouco que os Citizens não ganham mais um troféu. Isso porque mais uma vez na Inglaterra o grande nome da temporada era o Arsenal, liderando a Premier League desde o comecinho e em determinado momento abrindo uma bela distância pros demais, parecia que eles iam ganhar a Premier League com o pé nas costas, só que o Arsenal passou por uma fase complicada, o City tava voando no modo tubarão e quando os dois se enfrentaram, deu City mais uma vez. E aí que o time do Guardiola precisava só de si mesmo para ser campeão, só que dessa vez foram eles que amarelaram, tá? Porque os caras tropeçaram enquanto o time de David Raya, Declan Rice e companhia foi guerreiro, lutou até o final e dessa vez sim, sem pipocada, se sagrou campeão da Premier League depois de 22 anos. A espera foi muito grande, mas pelo menos a emoção aí dos caras também. E obviamente nesse vídeo a gente vai focar nas 7 principais ligas europeias, mas ainda sem sair do Reino Unido tem uma história que a gente não pode deixar de lado. Isso porque Celtic e Rangers se alternam em quem ganha o escocesão há mais de 40 anos. Só que agora em 25-26 o Hearts fez uma campanha fantástica e liderou praticamente o campeonato inteiro. Parecia que os caras finalmente iam quebrar a hegemonia. Era uma história realmente dos sonhos. Só que aí na última rodada eles enfrentavam o Celtic e basicamente quem ganhasse era campeão. E o Hearts perdeu. Foi de virada, foi com emoção, foi com invasão de campo, mas a gente acompanhou essa história assim de longe, a temporada inteirinha, só esperando o momento dela se concretizar. E no final das contas, o Celtic, maior campeão, venceu mais uma vez. O último a tirar o título de Celtic e Rangers na Escócia, o Aberdeen de Alex Ferguson, ainda na década de 80. Mas ó, se esse conto de fadas não deu certo na Escócia, ele deu na Suíça. Porque o modesto FC Thun tava há anos na segunda divisão, porém tinha subido para jogar a primeira divisão da Suíça agora em 25-26. E os caras simplesmente foram campeões da Suíça direto. Mesmo vindo da segundona, eles dominaram a liga quase de ponta a ponta, mesmo com um orçamento minúsculo comparado ali com outros times suíços, e agora como campeões vão jogar a Champions League. Então parabéns pros caras, grande história que fica ainda melhor quando eu disser pra vocês que o dia que eles levantaram a taça foi o mesmo dia que eles tomaram de 8-3 do Young Boys. Tu imagina só a ressaca que esses caras não estavam quando entraram em campo, né? Falando em ressaca, quem não tem acordado muito bem é o Real Madrid, que teve
uma temporada pra lá de turbulenta, incluindo até porradaria no vestiário, mas título que é bom mesmo? Nada. Os caras tiveram mais jogadores indo parar no hospital depois de apanhar do que taças levantadas. A primeira decepção pro Real foi no comecinho do ano, na final da Supercopa da Espanha contra o rival Barcelona. Esse jogo teve um show do Rafinha que fez 2 gols na vitória de 3-2 pro Barça, que também levaria, claro, a La Liga. O Real bem que teve um período ali que parecia que queria alguma coisa na Liga, com o Mbappé metendo gol a rodo, só que aí a temporada deles implodiu com a demissão do Xabi Alonso, chegou um técnico medíocre ali que é o Arbeloa, as brigas internas rolaram soltas e assim o Barcelona de Hansi Flick mais uma vez abriu vantagem e levou a taça mesmo numa temporada marcada por várias lesões de jogadores importantes como o Rafinha e o próprio Yamal, que mesmo assim foi o craque desse time, né? O Yamal, se for pensar, jogou 28 partidas na La Liga, perdeu 10, né? Mas meteu 16 gols e deu 11 assistências, certamente uma temporada brutal. Agora, a surpresa da temporada na Espanha se deu na Copa do Rei. Isso porque afinal não teve nenhum dos times do El Clásico, né? E ao invés disso a gente viu o Atlético de Madrid do Simeone, que inclusive tinha goleado o Barça nas semis, enfrentando a Real Sociedad num empate em 2-2 com gol relâmpago da Real e com o time basco depois vencendo nos pênaltis com o brilho do goleiro Marrero, garantindo a primeira taça para La Real desde 2020. Eu não sei vocês, mas eu sempre gosto de ver campeões diferentes, assim, em campeonatos que a gente espera que os maiores ganhem, né? Até porque na Itália, por exemplo, os campeões foram um pouquinho mais previsíveis. No começo da temporada, o Napoli do Conte ainda estava a todo vapor e em dezembro levou a Supercopa da Itália para cima do Bolonha com 2 gols do brasileiro David Neres. Só que aí o gás acabou e depois de um período no campeonato italiano, onde vários times se aproximaram da briga pelo título ali e fingiram que iam realmente desafiar a Inter, o fato é que os comandados do Chievo acabaram disparando na Liga Italiana, que foi conquistada sem tanto sofrimento ali no talento do Di Marco, eleito o melhor jogador do torneio com 18 assistências, seguindo a contagem da Série A, o que é um recorde desse campeonato, tá? E foi mais uma temporada em que o Lautaro Martinez foi artilheiro, então o domínio da Inter. E por falar em Lautaro, ele também brilhou na final da Copa da Itália, quando a Inter pegou a Lazio e ele meteu o segundo gol do 2-0, fazendo os Nerazzurri conquistarem ali a primeira dobradinha nacional desde 2010. E por falar em dobradinha nacional, teve um time que ainda foi além e foi o Bayern de Munique lá na Alemanha. Certamente uma das equipes mais legais de acompanhar na temporada, com aquele trio de Luiz Dias, Olise e Harry Kane brilhando muito, e eles podem não ter gerado tanta surpresa na Alemanha, mas certamente geraram entretenimento. Começando na Supercopa da Alemanha, quando eles fizeram 2-1 pra cima do Stuttgart, com gols justamente do Dias e do Harry Kane. Esse que inclusive foi o primeiro do Furacão na temporada, o primeiro de 61 gols que ele marcou. É brincadeira, cara. Não, detalhe, se somar a temporada inteira, os 3 do ataque conseguiram mais de 40 participações em gol na temporada. Depois do título da Supercopa, o Bayern repetiria a mesma final agora na Copa da Alemanha, também enfrentando o Stuttgart, que queria vencer a Pokal pelo segundo ano consecutivo, né, mas não conseguiu. Isso porque eles enfrentaram um Harry Kane possuído no segundo tempo daquela partida, com o centroavante colocando o jogo no bolso, metendo um hat-trick e garantindo mais um título para sua carreira. E pensar que há pouco tempo atrás o Harry Kane não tinha nenhum título, vocês lembram disso? Era piada e tudo. Parece que faz tanto tempo já, né? E por falar em título, essa Copa da Alemanha foi o terceiro da temporada pro Bayern, porque eles já tinham também faturado a Bundesliga. Sinceramente, essa aí não surpreendeu ninguém e eles ganharam com o pé nas costas. Foi o 35º título alemão do Bayern de Munique, que parece ter voltado para um daqueles períodos de hegemonia que não vai ser tão cedo que alguém vai tirar a Bundesliga deles. E se depender do brilho do Olise, não vai, né? Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato alemão e o único jogador da temporada europeia a passar tanto de 20 gols quanto de 20 assistências. Um jogador completíssimo, né? Agora a gente vai para Portugal para falar da Supercopa, que já faz uma eternidade, né? Foi quase um ano atrás, quando o Sporting e o Benfica disputaram ali a Supertaça, com o Benfica ainda comandado pelo Bruno Lage na época, derrotando os Leões por 1-0 com gol solitário do Pavlidis. O Bruno Lage não durou muito mais tempo nas Águias, né, e depois foi substituído pelo técnico José Mourinho. E cara, o Mourinho é tão lendário que ele chegou no Benfica e ele não perdeu nenhum jogo, ele terminou o campeonato português invicto, o que na maior parte das vezes na história significa que o time foi campeão, né, mas não só não foi campeão, como não ficou nem em segundo. O Benfica terminou em terceiro, isso porque não perdeu, mas também empatou a rodo, né? E por falar de desempenho na liga, vocês lembram daquele papo de pior Porto da história que rolou na temporada passada? Pois é, pra essa temporada com o novo técnico as coisas se arrumaram, né? E o Porto do Farioli venceu a Liga Portugal com o brilho do ótimo Froholt,
com ele vencendo o prêmio de melhor jovem e de melhor jogador da Liga Nacional. E fica a menção aí pro Farioli, que se redimiu da última temporada, porque vocês vão lembrar que ele tava no Ajax e tinha conseguido abrir ali uma distância monstruosa na liderança do campeonato para ser campeão, mas deixou tudo escorregar na reta final, né? E foi vice pro PSV, mas dessa vez, por mais que o Porto tenha passado por um momento ou outro que parecia que o Sporting poderia chegar, não aconteceu. O homem foi campeão mesmo. Já na Taça da Liga, não tivemos nenhum dos três grandes disputando, e sim o Vitória de Guimarães enfrentando o Braga, com o Guimarães vencendo de virada com o gol do Samu, que não é aquele, tá? É outro Samu, e do Ndoye também, para garantir o primeiro título deles em 13 anos. Um detalhe incrível sobre essa final é que o goleirão do Vitória de Guimarães, o Charles, pegou um pênalti quando o jogo tava 2-1 aos 100 minutos de partida. Basicamente, com a defesa dele, ele garantiu o título, né? Herói demais. E se nenhum dos três grandes de Portugal levou a Taça da Liga, o mesmo aconteceu com a Taça de Portugal, porque o Sporting enfrentou o Torreense, que era um confronto de um gigante contra um pequeno, porque o Torreense disputava a segunda divisão de Portugal, né? Mas o time de Torres Vedras abriu o placar, tomou o empate com o Luis Soares, mas na prorrogação o Maxi Araújo fez um pênalti e o veteranaço Estopira cobrou forte para dar o primeiro título de primeiro escalão na história do Torreense e cravar uma das maiores zebras da temporada europeia. Inclusive, é a primeira vez na história que um time que não tá na primeira divisão de Portugal ganha a taça. E o detalhe, Torreense estará na Europa League, hein? Que história. E por falar em jogar a Europa League, quem também estará lá é o AZ Alkmaar, que na Copa da Holanda enfrentou o Nijmegen e meteu uma sonora goleada de 5-1, que incluiu um gol por cobertura do jovem craquinho Kees Smith e também um gol do Troy Parrott, que tá virando um jogador cult aí pra rapaziada e teve a temporada da vida dele, né? Foram 31 gols e 10 assistências. Nas outras duas competições, o PSV levou a dobradinha. Primeiro com a conquista da Supercopa dos Países Baixos, com 2-1 de virada pra cima do Go Ahead Eagles, com um gol decisivo do Serginho Deste, e depois a Eredivisie, o campeonato holandês, com o pé nas costas, garantindo o tricampeonato consecutivo sem suar, porque o Ajax tá uma naba, né? E o Feyenoord não teve forças para competir. E por falar em competir, o veteranaço Perisic, 37 anos, foi peça essencial desse PSV, vai pra Copa e com mais 2 títulos na conta, hein? E se o PSV tá dominando na Holanda, a gente troca uma letra pra chegar num time dominando na França, que é o PSG. No Troféu dos Campeões, que é a Supercopa da França, né? O Paris pegou o Marseille num jogo agitado que teve golaço de cobertura do Dembélé, uma virada do Marseille com direito a gol contra do Pátio já no final, mas de novo nos acréscimos, assim como tinha feito na Supercopa da UEFA, o Gonçalo Ramos empata tudo e leva o jogo pros pênaltis. E aí, com defesas do Chevalier, o PSG conquistou então a sua segunda Supercopa da temporada. Enquanto na Ligue 1, o time bilionário do Paris chegou a ter uma competição com o Lens, que foi surpresa da temporada, mas quando a coisa tava parelha e os times tinham um confronto entre eles pra meio que decidir o campeonato, o PSG pediu pra adiar a partida por causa da Champions League e a Federação Francesa aceitou o adiamento, mesmo com o Lens sendo radicalmente contra. A partida foi postergada e quando ela aconteceu já não valia tanto porque tava praticamente impossível pro Lens vencer o campeonato. O PSG venceu esse jogo inclusive e se sagrou campeão mais uma vez. Não foi dessa vez pro Lens, que teve uma temporada fantástica e conseguiu coroar ela, tá? Porque eles foram pra final da Copa da França contra o Nice e com um gol e uma assistência do Thauvin, aquele mesmo, tá? Venceram por 3-1 e levantaram o caneco, que inclusive é o primeiro título nacional deles no século. E não tem como falar de PSG e não mencionar outra final que eles chegaram, mas antes a gente teve outras duas finais europeias pra comentar. Na Europa League, o Aston Villa do Unai Emery enfrentou o Freiburg da Alemanha e o favoritismo do pai da Europa League acabou se confirmando com um 3-0 com direito a golaços de Tielemans e Buendia. Foi o primeiro título do time inglês em 30 anos e o Emery aumentou a sua coleção para 5 títulos de Europa League. O maior vencedor da taça, com a curiosidade de que ele ganhou pelo Sevilha, pelo Villarreal e pelo Aston Villa. Se tiver um Villa com 2 L's no nome da equipe, ele vai lá e vai papar uma Europa League. E de um time inglês para outro, o Crystal Palace conseguiu começar e terminar a temporada sendo campeão, porque na final da Conference League eles pegaram o Rayo Vallecano e meteram 1-0 com um gol bem de centroavante, camisa 9 do Matetá, que já se eterniza na história do clube. Afinal, o homem participou desse ciclo recente em que o Palace ganhou simplesmente 3 títulos de primeiro escalão. É a melhor fase da história desse tradicional clube inglês.
Aliás, essa foi a primeira vez que todas as 3 principais competições europeias tiveram finalistas ingleses. E claro, chegamos na grande decisão entre o Arsenal de Arteta e o poderosíssimo PSG de Luiz Henrique na Champions League. O Arsenal abriu o placar cedinho com um belo gol do Havertz e depois de tentar segurar a vantagem, acabou cometendo um pênalti que o Dembélé converteu. A decisão foi para os penais e aí o Gabriel Magalhães teve a cobrança decisiva nos seus pés e acabou mandando para fora, consagrando o Paris Saint-Germain como bicampeão da Champions League. Fechando aqui o 29º título desse vídeo e deixando o Arsenal com o vice-campeonato. Por falar neles, a gente fez um vídeo especial só contando a trajetória do Arsenal na Premier League, desde aquele momento em que o trabalho do Arteta levou os caras pra lanterna do campeonato até o título sendo erguido. Tá aparecendo na sua tela, vale a pena clicar e assistir também.